Bem, vamos começar o programa de hoje falando de meio ambiente com o titular da SEMAS, Mauro Oddi Almeida. Secretário, é um prazer tê-lo aqui num momento de grande turbulência, de muita fumaça, na verdade. De repente, a gente vira pauta mundial, que tem um lado bom e tem um lado ruim, é uma pauta negativa, mas que a gente tem que tirar alguns frutos disso. Queimada na Amazônia não é uma tradição da região? Não é uma cultura do povo que não tem uma outra opção? E o que diferencia o momento? Aumentou. O que tem aumentado talvez seja a fiscalização. Agora a tecnologia chegou, tudo via satélite. Então estão vendo mais do que viam antes. Não seria isso? Queimada é não diria que uma tradição, mas é um costume. Uma prática. Né? Uma prática. A única que existe no caso para eles. Nem sempre é assim. A gente tem que dividir as coisas. Tem a queimada, que inclusive as exceções permitidas no Código Florestal de queimadas controladas, ou seja, aquela que você usa para limpar um pasto, para fazer uma limpeza, inclusive, de uma lavoura, necessárias, né? E há as queimadas criminosas. Essas, especificamente, que nós estamos assistindo no Pará de hoje e que não acontecia nesse nível há uns 2, 3 anos para trás, até vamos colocar até mais, a média está dando como se fosse uma coisa normal. Mas a gente chegou a diminuir isso bastante, né? Depois de 2003, 2004, que foi uma época que se desmatou muito na Amazônia. Nós conseguimos, em 10 anos, né, diminuir em quase 70% o desmatamento. E essa queimada que especificamente está acontecendo agora, ela é resultado de desmatamento, não é de limpeza de área ou a queimada controlada. Você tira desmata... a madeira, sim, o madeireiro não vai queimar o ovo de ouro dele. O madeireiro não faz isso. Não, ele tira o que interessa para ele, as toras de madeira, e o que resta lá ele toca fogo para limpar. No caso, em alguns municípios, a gente não está observando nem isso. A gente está observando apenas a retirada, corte raso mesmo, sem escolher espécie, inclusive de valor econômico elevado. O correntão, o correntão é aquele que você... puxar uma árvore e sai levando várias outras. Amarra uma corrente de um trator e outro na outra ponta de outro trator, faz o corte raso e se espera secar a madeira para poder tacar fogo e transformar em pasto, né? Então, especificamente, o que está acontecendo agora é isso. É corte raso com correntão para fins específicos de pecuária. Os ambientalistas dizem que o pasto invade a floresta, né? E que depois a agricultura invade o pasto. Normalmente o que acontece agora, e aconteceu também no decorrer dos anos, é que há muita especulação imobiliária em relação a isso. Né? E falta de demarcação. Por exemplo, a área que nós fiscalizamos e apreendemos motosserra, tratores, etc., lá em São Félix do Xingu, ela era uma área no cadastro ambiental rural muito maior e que havia vários cadastros menores de arrendatários dentro da área. Então, a pessoa não mora no lugar, ela não produz lá, ela arrenda a terra e faz a queimada para produzir pasto. E na expectativa de que isso não cause nenhuma repercussão do ponto de vista de responsabilidade em relação a ele. Então ainda é terra de ninguém, não tem demarcação e assim fica... Nós temos um problema importante de regulação fundiária, não é exclusividade do Pará, é uma questão de Brasil, de Amazônia Legal, para a gente tornar a coisa mais específica. Foi uma das coisas que o governador levantou hoje e nós temos conversado muito no âmbito do governo, na reunião com os ministros, de dizer que é importante a regularização fundiária. Quando o Código Florestal foi votado, e eu estava lá em Brasília nessa época, a expectativa é que a gente criasse um cadastro ambiental rural ou ambiental. Não houvesse uma comunicação entre o fundiário e o ambiental, porque ali, naquele momento, o que interessava para a gente era que a gente mantivesse as áreas de reserva legal e de APP nos níveis adequados.
Então, toda a questão fundiária a gente deixava para o INCRA, para a Terra Legal, que eram os órgãos fundiários federais naquele momento, e para os estaduais, evidentemente. Mas acabou que a gente percebe que o fundiário não está desatrelado do ambiental. A gente precisa fazer a regularização fundiária, por quê? Porque com o proprietário com o título de terra, com o seu CPF no título de terra, ele não faz esse tipo de coisa. Com a falta de regularização fundiária, leva às fraudes. Porque é terra de ninguém chega a eles. É muito difícil chegar a eles. Né? Nós estamos vendo que toda essa batalha... O ilegal se favorece da incúria do Estado. Essa força-tarefa toda, 1 ou 2 foram presos. Numa área imensa como essa. Mas eles estavam fazendo um estrago bem grande. A expectativa de só um, era que ele queimasse em 2 meses 20 mil hectares. Uma montanha de terra. Com objetivo de pasto. Com objetivo de pasto. Bem, secretário, a gente sempre se vangloria e faz muita divulgação do aumento do nosso rebanho bovino. Pará já é o 4º, daqui a pouco será o 3º maior rebanho nacional. Chegamos a 20 mil cabeças de boi, 20 milhões de cabeças de bois e assim por diante. Agora, a gente não lembra que esse aumento causa uma diminuição da floresta? Não, vamos separar as coisas. São Félix do Xingu, por exemplo, tem o maior rebanho de cabeça do Brasil, num município só. Mais de 2 milhões de cabeças de gado. O que a gente tem percebido é que as áreas que a gente chama de área antropizada, já utilizadas, elas precisam, não se precisa derrubar mais floresta para que se aumente a produtividade. Eu estive 2 vezes em São Félix do Xingu na semana passada. Uma com o governador do estado para acompanhar as operações de combate ao desmatamento e às queimadas, e outra para ouvir as pessoas que a gente considera como fazendeiros modelo naquela região. Nós temos fazendeiro com selo prata da Embrapa de boas práticas agropecuárias. Então, a produtividade desses fazendeiros, por exemplo, na pecuária, a média no estado do Pará é de 0,9 cabeças de gado por hectare. E você leva 3 anos ou mais para abater um animal. Numa das fazendas que eu visitei, ele já tem uma média de 1,7 de cabeça de gado por hectare e já está chegando a um nível de arroba adequado em 17 meses, 18 meses. Mas isso então, contados no dedo, né, secretário? Pois mas você falou no início do programa que a gente deveria levar isso a um aprendizado. A gente tem que fazer desse momento que a gente está vivendo em evidência e fazer uma virada de página. A gente, no governo, o governador já determinou que a gente foque em 3 municípios, que o que são quase 70% das queimadas estão acontecendo. Altamira, Novo Progresso e São Félix do Xingu. Só esses 3 municípios eles já quase completam o desmatamento e a queimada no estado do Pará. Então, no governo que a gente focou, nós vamos transformar esses municípios, carrear todos os nossos esforços em termos de regularização fundiária, em termos de informação, fechar o ciclo do cadastro ambiental rural, que é a análise do cadastro ambiental rural para poder fazer os programas de regularização ambiental e a melhoria da eficiência das cadeias produtivas, que são vocação de lá. Veja, há hoje uma conscientização na região de que a lavoura e a pecuária se completam. Então, hoje você já tem gado com açaí, gado com cacau, gado com maracujá. Quer dizer, você já tem uma diversidade. Antigamente se chegava na região e só que se pensava em gado, enquanto que a terra é muito boa para também o cultivo da pecuária. Então, o nosso problema é a informação profissional para chegar para o homem do campo. Essencial. A informação, a assistência técnica rural é essencial. O aumento da produtividade na pecuária é essencial. Porque só assim, para você ter uma ideia, há lugares no país em que o número de cabeças de gado por hectare chega até 8, 9, 10 cabeças por hectare. No estado do Pará é 0,9 cabeças de gado por hectare. Uma expectativa razoável da gente, ou uma perspectiva razoável do estado do Pará, é que a gente cresça isso
para 2,5, 3. E se a gente crescer a cabeça de gado por hectare para 2,5, 3 cabeças por hectare, nós vamos chegar a cerca de 65 milhões de cabeças de gado e nos tornamos o estado com o maior rebanho de gado bovino do país. Bem, então nós podemos afirmar, para concluir, que a pastagem, a busca da pastagem é a principal responsável pelo alto índice de queimadas. Sim. Isso aí está definido. A grande maioria é pastagem e quando a coisa der, uma agricultura, mas é pastagem, basicamente. Então nada tem a ver com o madeireiro. Não, o madeireiro não Ele não toca fogo porque é o produto dele. A não ser o madeireiro ilegal, mas mesmo assim, ele não faz esse corte raso, ele escolhe as madeiras mais melhor valor econômico, digamos assim. Mas a não ser o que há no madeireiro ilegal é uma perda substancial de tributos para o Estado. Né? O madeireiro ilegal ele atua contra o Estado. A gente podia estar arrecadando muito mais tributos, poderia estar verticalizada a produção, e não, ele pega a madeira e trafica para outros estados, elabora fraudes, etc. e tal. Bem, a fiscalização naturalmente deve ter aumentado e com a chegada de novos recursos vai aumentar ainda mais. Sim, a nossa fiscalização hoje, ela se baseia muito nas imagens de satélite. Nós temos umas imagens de 3 metros de altura, é uma imagem muito precisa. E a gente usa todos os instrumentos que nos são oferecidos pelos governos, pelas instituições. Nós aderimos agora recentemente a uma plataforma chamada MAP Biomas, que é um conjunto de instituições públicas, privadas, de terceiro setor, da ciência no mundo. Que indicou que o Pará está em segundo lugar, perde só para o Mato Grosso. Exatamente. Então a gente aderiu a essa plataforma, é uma espécie de coordenação de todas as imagens de satélite disponíveis no mundo e que tratam as imagens e nos alertam e nos fazem a indicação de tem área de regeneração, por exemplo. É uma coisa muito boa e é gratuita. Basta que a gente simplesmente utilize para que a plataforma continue em funcionamento. Secretário, o que é que o senhor me diz sobre a questão da poluição do ar em Belém? Nós estamos próximos de uma emergência? Não, ainda não, mas eu acho que o que a gente tem, é um gap de política pública em relação a isso. Por exemplo, por que nunca se pensou, ou ainda não tem pensado no biodiesel em Belém? Por que a gente está ainda com essa massa de ônibus ainda dessa forma, que é visível que eles são velhos, né? Eles têm essa... Mas não só isso, a gente ainda utiliza muito o automóvel. O transporte público ainda é uma exceção. Sim, mas em função das queimadas que ultimamente a imprensa tem levantado, que tem amanhecido com uma névoa, uma certa fumaça na cidade, o senhor tem informações precisas sobre isso? Não, a Belém não está nessa linha de problema em relação à fumaça. Nós estamos muito longe da fumaça, seria isso? Aqui os mais próximos são Moju, Tailândia, né, onde tem desmatamento e queimada. Mas Belém, especificamente, não está sobre... O que não acontece, por exemplo, com Manaus. Manaus é visível. Você não precisa... Não é só pela manhã. Às vezes você vê durante o dia inteiro a fuligem em Manaus em determinados períodos do ano. Eu já presenciei isso em Manaus, inclusive. Este mês de setembro é o grande pique das queimadas, né? Não. É agosto, setembro? A madeira que foi queimada em maio, ou que foi desmatada em maio, ainda não está no ponto da secagem. Ela vai estar no ponto da secagem em setembro, outubro, até meados de novembro. Então, os piores meses, se não houvesse essa repressão que a gente está fazendo agora, seriam exatamente setembro e outubro. O que significa em números essa repressão? Como é que está funcionando esse combate em terra? Bem, a gente elegeu, como eu disse, os 3 municípios. Os 3 municípios. Na verdade, a secretaria começou por Anapu, no início de agosto. Depois a gente se mudou para São Félix, que está fazendo aquela região, São Félix, Altamira, Novo Progresso, que são distâncias enormes, imensas. Por exemplo, tem desmatamento em Castelo dos Sonhos, que é quase 1.000 quilômetros, ou 1.000 quilômetros da sede do município de Altamira. Então, a gente tem uma dificuldade de logística que até repercute no próprio... na garantia da lei e da ordem, no decreto de garantia da lei e da ordem, mesmo com as Forças Armadas do nosso lado,
nós não temos unidades militares em São Félix do Xingu, né, por exemplo. Nós temos em Altamira, temos em Itaituba, mas para você deslocar tropa, fazer alojamento, dar comida, etc., você tem uma dificuldade de logística. Não é uma coisa simples. Embora as Forças Armadas já estejam na floresta. Exatamente, né? Eles estão deslocando, mas assim, não vai ser uma coisa que tu vai montar, e a gente propôs isso de mudar a base para São Félix do Xingu, e não foi possível por conta dessa dificuldade de logística mesmo. Então nós estamos indo com helicópteros, com aviões, levando o nosso pessoal. Eles fazem. Há pecuaristas e fazendeiros que apoiam nossas ações, que nos cedem os seus alojamentos nas fazendas para que a gente dê abrigo ao pessoal da SEMAS, do IBAMA, do Batalhão de Polícia Ambiental, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros. Quer dizer, há um conjunto também de pessoas de bem que nos colaboram e ajudam com denúncias de áreas que estão desmatando, etc. E secretária, a reunião hoje com os ministros trouxe algo de efetivo? Bem, o que trouxe de efetivo é que o governador Helder, ele se prepara muito bem, ele estrutura as nossas demandas a partir das nossas assessorias, né? Das SEMAS, do ITERPA, da SEDAP, da SEDEME e de todos, da polícia, da polícia militar, da polícia civil, dos bombeiros. Então ele estrutura muito bem. Foi o único que fez uma apresentação estruturada, uma apresentação em PowerPoint, etc. e tal, e entregou alguma coisa escrita para os ministros, né, que eu acho que vai haver uma repercussão. Essa é a nossa expectativa. Agora, foi um momento de 2h30, etc. Os ministros falaram, os governadores falaram, depois os ministros falaram, mas o que faz a diferença mesmo hoje é a liderança do governador Helder e a preparação que ele tem, e ele tem demonstrado em vários fóruns. Na própria reunião com o presidente da República, se você se recordar, na semana passada, várias manchetes se referiam às colocações do governador. Sim, que ele reivindicou que se aceitasse a ajuda do G7, né? Exatamente. A gente tem uma posição, o governo do Estado tem uma posição de que nós vamos, independentemente do que acontecer com o Fundo Amazônia, a gente vai manter e vai buscar parcerias, seja elas quais forem. Secretário, já que o senhor falou no Fundo Amazônia, qual é a situação da Hidro junto à SEMAS? A Hidro, ela está regular junto à SEMAS. Ontem nós assinamos um TAC com o Ministério Público Federal, liberando o depósito de resíduos sólidos 2, o DRS2, o DRS1, que é o primeiro depósito de resíduos sólidos, ele está quase que esgotado. Eles, então, fizeram uma série ou cumpriram uma série de condicionantes que nós estabelecemos para a empresa. Isso foi avalizado também pelo Ministério Público Federal. Então, o que agora tem que levar esse TAC que nós assinamos até o juízo da Nona Vara Federal, para que o juízo, então, homologue e eles possam utilizar o DRS2. Secretário, polo de arroz no Marajó, mais precisamente em Cachoeira do Arari. A gente precisa fazer um esforço ali de regularização, seja fundiária, seja de licenciamento. Há Continua operando sem licenciamento? Continua. Assim, nós precisamos, e agora, recentemente, saiu uma decisão anulando os títulos de terra daquele que faz lá a produção de arroz. Nós não temos nada contra a produção de arroz, do ponto de vista da possibilidade técnica de haver um polo de arroz ali. O nosso limite é a legislação. Então, nós temos as resoluções do CONAMA que estabelecem que é preciso um estudo de impacto ambiental para as áreas daquela dimensão que nós temos ali. Então, o que a gente precisa saber é se todos os componentes do estudo de impacto ambiental são necessários e fazer com que eles se regularizem, ou aqueles que queiram fazer um cultivo do arroz naquela região, se regularizem. Secretário, as audiências públicas com referência ao terminal da Cargill em Abaetetuba foram suspensas, não se tem mais informação sobre ela. Esse terminal é de extrema importância para aquela região, para a geração de emprego e renda. Nós tivemos que dar um passo atrás para depois vários à frente. No caso, não só do terminal da Cargill, mas de outro terminal que está sendo construído em Itaituba, em Miritituba, para ser mais exato, e a gente tinha uma audiência pública também um pouco depois da audiência da Cargill, que nós mantivemos
e acabou não acontecendo por conta de protestos, etc. e tal. O que está acontecendo em relação a isso? Nós temos uma coisa chamada de consulta prévia livre e informada da OIT 169, uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, que prevê que antes até do licenciamento se faça uma consulta aos povos que serão afetados pelo empreendimento. E isso não está regulamentado no Brasil. O Brasil internalizou a Convenção 169, mas não a regulamentou. E nós fizemos recentemente uma consulta à Procuradoria-Geral do Estado para saber até onde nós podemos regulamentar. Hoje, nós definimos entre a SEMAS e a PGE que vai ser constituído um grupo de trabalho com prazo curto para que a gente possa, então, verificar meios, métodos e forma de regulamentação da OIT, se nós temos espaço para isso. Então, se nós tivermos espaço para isso, nós vamos regulamentá-lo. Se nós não tivermos espaço para isso, talvez é uma possibilidade que a gente faça como o Maranhão fez. O Maranhão baixou uma portaria recentemente que disse assim: o empreendedor só entra com o pedido de licenciamento depois que fizer a consulta prévia livre e informada com as comunidades que serão impactadas pelo empreendimento, que não são impactos ambientais, diga-se, são impactos de outra ordem, sociais, econômicos, de transporte, etc. e tal. Então, a ideia é que a gente possa, então, fazer uma regulamentação da consulta prévia livre e informada ou ter uma atitude de dizer assim, bom, isso não é no licenciamento, isso tem que ser feito fora do licenciamento. Secretário, para finalizar a nossa conversa de hoje, diante de todo esse alerta, toda essa gritaria, o que aconteceu este ano não se repetirá nos próximos? A expectativa é que com a repressão que a gente está fazendo agora, mas não só isso, eu tenho sempre dito que nas questões de desmatamento e queimada, nós temos que trabalhar, assim como na segurança pública. Você tem que trabalhar a repressão, mas você tem que colocar algo no lugar da repressão. Sim, oferecer uma opção. O que é que você coloca no lugar da repressão? Exatamente, a regularização fundiária, a finalização do ciclo do cadastro ambiental rural. E a informação técnica. E a melhoria da eficiência das cadeias produtivas, que tem muito a ver com a Emater, com as agências de tecnologia de extensão rural, né? Secretário Mauro de Almeida, muito obrigado por mais essa conversa. Faço votos que o senhor consiga apagar esse fogaréu todo aí, diminuir a fumaça e que a gente siga em frente. Muito obrigado. Obrigado a ti, Mauro, mais uma vez. Logo depois do intervalo, a chefe Ângela Cecília, presidente do Congresso dos Restaurantes da Boa Lembrança, estará aqui conosco. Eu volto já.